seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, decantando o seu amor.
Mateus 9:9, vai aparecer aí o chamado de Mateus, né? Ou de Levi, dependendo da tradução. Acharam aí? É porque vocação não quer dizer chamado também. Diz assim a passagem, Mateus 9:9 até o 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Versículo 13, Jesus disse: vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai amado e querido, eis a porção das Sagradas Escrituras, Senhor. Pedimos que na Tua graça, Senhor, e sabedoria, Tu nos conduza nesse estudo, para compreendermos a verdade que Jesus quis deixar aos fariseus e à igreja até os dias de hoje. E assim isso também, Senhor, trabalhe em nossos corações para nos moldar, segundo o caráter e a missão de Jesus. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, que era um coletor de impostos, ele teve uma decisão, na verdade ele teve duas grandes decisões na vida. A primeira decisão dele foi uma escolha um pouco difícil, apesar das regalias, apesar dos benefícios que ele ia ter, ele tomou uma decisão bem difícil. Ele era um judeu, né, da descendência de Israel, e como um judeu, ele deveria ter amor à sua pátria, ter amor aos seus irmãos, lutar pelos direitos da sua pátria e dos seus irmãos. Mas ele escolheu o contrário, ele resolveu ser um traidor do seu povo, porque essa era a imagem que se tinha dos publicanos. Quem é o publicano? O publicano é um coletor de impostos, é um fiscal da Receita Federal que vai cobrar nas empresas o imposto. No caso aqui, ele era aquele que cobrava, ele fiscalizava os pescadores
e cobrava os impostos dos pescadores. E era considerado um traidor pelo judeu justamente porque ele estava cobrando impostos não para o templo ou para um rei de Israel, mas ele estava cobrando impostos para os romanos, para o imperador romano, para poder sustentar a máquina romana. Então por isso ele era considerado um traidor. E mais, os publicanos eram chamados pelos judeus de pecadores. Eles qualificavam, ainda que a pessoa vivesse todas as leis, né, do judaísmo, mas se era publicano, eles consideravam essa pessoa como se fosse um prostituto, como se fosse um adúltero, como se fosse um mendigo leproso, como se fosse um idólatra. Então todos os tipos de pecados que houvesse, fazer com que essa pessoa também estivesse pareado a isso, e por isso eles eram estigmatizados dentro da sociedade judaica. E as pessoas tinham razão de ter ódio de um judeu que se tornava publicano, porque os publicanos eles também eram corruptos. Hoje em dia não, né? Hoje em dia ninguém mais, né, faz essas coisas, né? Mas antigamente o que acontecia? O publicano, qual era o salário dele? Funcionava da seguinte forma: Roma olhava para uma cidade, dizia, essa cidade aí tem 10 mil habitantes, ok, então eu vou querer 10 mil dracmas por ano, né, dessa cidade. Aí o publicano tinha que se virar em conseguir 10 mil dracmas por ano naquela cidade a qual ele era responsável de cobrar impostos. Só que aí ele não tirava o salário desses 10 mil, ele tinha que fazer o salário dele. Então, em vez de só captar 10 mil dracmas, isso era o que ele tinha que passar para Roma, mas ele, né, cobrava 15 mil, 20 mil, o que desse para sugar, ele sugava, dava 10 mil para Roma e ficava com o resto. Por isso Zaqueu, que era chefe desse povo todo, dizia o seguinte: vou restituir 4 vezes mais se defraudar alguém. Por quê? Porque eles tiravam tanto dinheiro realmente do povo, que ele tinha condições de dar 3 vezes mais. Ele tinha condição disso. Fiscais daquela época, né, esses coletores de impostos, eram ricos, muito ricos, à custa do povo. Então, realmente as pessoas não tinham razão de ter ódio de um publicano, e as pessoas tinham ódio, então, de Mateus. Os judeus desprezavam um coletor, e Mateus era uma dessas pessoas coletadas, considerada como um pecador. E todo mundo olhava com ele com olho de desprezo. Mas passou um dia que não olhou para ele com olhar de desprezo. E esse alguém foi Jesus. Jesus, ao ver Mateus sentado na coletoria, esperando, né, que os pescadores chegassem para poder pagar o seu dízimo, Jesus começa a dar o tom do seu ministério. E o tom do ministério de Jesus deve ser o tom do ministério da igreja também. E que tom é esse que Jesus dá no seu ministério logo no início? Porque essa passagem aqui é o início do ministério da vida de Jesus Cristo, onde ele ainda está selecionando os seus discípulos. E esse tom é o tom da misericórdia. Jesus olha com misericórdia para Mateus e faz uma coisa muito interessante. Disse: siga-me. Siga-me. A igreja de hoje, ela só quer ter no seu hall de membros, né, pessoas santas, pessoas puras, pessoas direitinhas, pessoas certinhas, né, para parecer bem para a sociedade. Quando os fariseus criticavam Jesus, tinha um pouco de razão de criticar Jesus, porque que doido é esse que chama para o seu séquito, para o seu grupo menor, pessoas dessa qualidade? Será que Jesus gostava de meretrizes? Será que Jesus gostava de publicanos, de pecadores, de pessoas desse tipo? Pessoas, sabe aquela história de diga-me com quem andas que eu te direi quem és?
Então, a partir dessa perspectiva, você olha para Jesus, vê o grupo que ele andava, então você podia imaginar, Jesus é o pior das raças, né? Não era? Se Jesus só anda com... tinha Zelote. Zelotes eram criminosos, né? Os zelotas, eles tentaram fazer uma revolta em Israel, que foi no mesmo padrão terrorista, gente. Né? Quando você lê as guerras judaicas do Flávio Joséfo, você vê a atrocidade que esses grupos fizeram. E tinha zelotas no grupo de Jesus, né? Tinha esses publicanos, né? Tinha as Maria Madalenas da vida. Então, parece que Jesus gosta desses grupos de gente. Sim, ele gosta desses grupos de gente. Por quê? Porque ele quer ser cura para essas pessoas. Ele quer olhar para essas pessoas como os outros não olham. E aí Jesus faz uma coisa extraordinária ao dizer, siga-me para essa pessoa, porque Jesus, ele joga por terra aqui os rótulos. Jesus joga por terra os rótulos. Jesus não está preocupado se o rótulo dessa pessoa é zelota, se o rótulo dessa pessoa é publicana, se o rótulo dessa pessoa é adúltera. Não, ele não está preocupado com rótulos, ele está preocupado com o ser humano, a qual precisa de cura, de transformação, de ajuda. É isso que Jesus vê quando olha para as pessoas. Ele vê como cegos, que não sabem distinguir o bem do mal. Por isso que Jesus na cruz mesmo disse, Pai, perdoa-lhes os pecados, que eles não sabem o que eles fazem. Enquanto a gente só olha para a pessoa e só vê um pecador, Jesus vê uma pessoa carente, necessitada da graça salvadora e transformadora de Deus. Então Jesus disse para esse homem, siga-me. E aí esse homem, ele tomou a segunda grande decisão da vida dele. A primeira tinha sido, apesar das regalias, apesar de poder, garantir o pé de meia dele, se tornar um publicano, mas ele ia ter toda aquela discriminação que sofreu a vida toda. Agora ele toma uma segunda decisão. E essa decisão ele toma pela alegria de ter sido visto e de não ter sido julgado, de não ter sido taxado por rótulos. Então essa alegria de ele ter sido visto e ter sido levado em conta por alguém, ainda mais alguém como Jesus, que apesar de que Jesus ainda não era tão conhecido ainda, mas já se apresentava como um grande mestre. Aí ele, nessa alegria, ele segue Jesus e resolve fazer uma festa para Jesus. Ele chama Jesus na sua casa e prepara uma festa. Aí nessa festa vem todo mundo, inclusive os colegas, os colegas do Mateus. Outros publicanos participam dessa mesma festa. E aí eles comem e bebem com Jesus nessa festa. Eles começam a se alegrar com Jesus. Eles começam a aprender com Jesus. Agora eles olham para Jesus e vê, existe alguma coisa boa aí para a gente aprender. Essa pessoa aí é um mestre diferente dos outros mestres que nós temos. Lembra quando Jesus termina o Sermão da Montanha, em que uma mulher vira e diz assim, bendito o fruto que te gerou, porque ela ficou admirada do ensino de Jesus, Aí o comentarista, que está relatando isso, diz assim, que Jesus prega como quem tem autoridade. O que quer dizer de alguém que prega como quem tem autoridade? Quer dizer que ele tem um ensino, não só sábio, profundo, cheio de conhecimento, mas que vive aquilo que prega, que é sincero, que é íntegro, que é verdadeiro. Porque os outros mestres, e existia grandes outros mestres naquela época, existia os descendentes da escola de Hileu, de Shammai, existia já a escola de Gamaliel, que eram 3 grandes escolas rabínicas, já existia naquele período. Existia a escola maior de todas, que era a escola de Esdras. Esdras, ele criou uma geração de rabinatos, Existiam essas grandes escolas, mas essas pessoas, era aquela história do faço o que eu te digo, mas não faço o que eu faço.
né? O meu ensino é bom, mas não olha muito o que eu faço, não, né? Tem muitas pessoas que têm muita habilidade em pregar, em usar técnicas de retórica, que sabe, né, fazer demagogia no discurso, que é falar o que o povo gosta, aí o povo aplaude, fica de pé, grita, não sei o que e tal. Tem muita gente que faz isso. E os jornais têm demonstrado o que essas pessoas fazem atrás dos púlpitos, às escondidas. Quase toda semana sai um escândalo novo de pastor que desvia dinheiro, de pastor que dá golpe na igreja, de pastor que adultera, né? Virou até piada num tempo desse atrás, menos de um mês atrás, uma mulher de pastor que ela era pastora também. Aí o pastor vai atrás dela no motel, porque ela está com outro pastor no motel. Virou piada no meio na internet esse negócio. E são pessoas que têm igrejas lotadas por causa do bom discurso, né? São pessoas que é a história, faça o que eu te digo, só não faça o que eu faço, né? Com certeza todo mundo ficou escandalizado com a Flor de Lis, né? E era pastora, gente, e de uma igreja grande, um dos ramos da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus tem vários ramos, né, agora. Imagina, né, essas coisas. Mas esses publicanos que estão agora comendo com Jesus, olham para Jesus e vê, esse daí não é como os fariseus, não é como os nossos rabinos, não é como as nossas autoridades, não é como Caifás e como Anás. Caifás e Anás são os sumos sacerdotes daquele período, que eram podres de rico. Por que eles eram podres de rico? Porque fizeram da casa de oração uma casa de ladrões e salteadores, né? Historiadores, arqueólogos, né, descobriram há uns 5 anos atrás, mais ou menos, uma região em Jerusalém. Eles começaram a escavar, aí eles descobriram que as ruínas que eles estavam encontrando ali era da casa do Caifás, e era do tamanho de um palácio. Tamanho de um palácio. Porque você imagina, todo judeu tinha que pagar o imposto do templo. Imagina quanto isso não gerava em dinheiro. Dinheiro que era para ser revertido para o próprio povo, né? Mas não, era revertido para si mesmos. E então, esses publicanos vê alguma coisa diferente. Só quem não vê nada diferente em Jesus são os religiosos. São aqueles que fizeram da instituição um lugar de exclusão, que foram os fariseus. Os fariseus, os saduceus, os essênios, todos eles fizeram da instituição um lugar de exclusão. Lá eles tinham a regra de quem que é verdadeiramente santo. Aí ninguém mais podia fazer parte desse grupo, se não se encaixasse dentro das suas regras. Eles perderam a visão de ser luz para as nações. E aí, como eles são de uma religião de exclusão, eles não olham para Jesus como uma pessoa diferente, eles olham para Jesus como uma pessoa falha. E aí, como eles não têm coragem de confrontar o próprio Jesus, eles chamam os discípulos e dizem, né, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Se ele é santo, ele deveria se afastar desse pessoal. Talvez, né, um desses fariseus aí devem ter aberto lá para eles lá o Salmo 1 e dito aqui, olha, está aqui, discípulos, está aqui, Jesus está descumprindo aqui o Salmo 1, ele está se sentando na roda dos escarnecedores. Porque, né, quando a gente vai pregar para jovens, né, a gente adora citar Salmo 1, né, para os jovens e dizer, não ande no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores, né? Tem uma certa lógica em dizer isso, porque muitos jovens são imaturos, e aí na sua imaturidade pode realmente estar sendo influenciada por esse tipo de pessoas. Mas Jesus não era imaturo.
Um jovem pode sentar na roda dos escarnecedores se ele for uma pessoa madura e se colocar como missionário lá, para em vez de aprender com os outros, ele ser influência para os outros, como o pastor Gerson disse ontem, né? De ser um modelo para as pessoas, pregar com a vida, foi o que ele disse ontem, lembra? O pastor Gerson falou, né? Pregar com a vida. Um jovem pode sentar na roda dos escarnecedores se ele estiver pregando com a vida. Ele não precisa ser aquele crente chato que cita a Bíblia para tudo, mas ele pode pregar com a vida dele, no meio dos seus amigos, seus colegas de faculdade, de rolê, né? Jesus era uma pessoa muito madura, e na sua maturidade ele podia se sentar em qualquer lugar que ele quisesse, principalmente porque ele era um influenciador. Ele era o verdadeiro influenciador antes das redes sociais, né? Ele influenciava e fazia com que as pessoas o admirassem, que aprendessem com ele. E aí vem o grande ensino de Jesus, depois que esses fariseus institucionalistas perguntam isso dos discípulos. Jesus, ele ouve, né? E ele mesmo responde, não deixa nem os discípulos responder. Jesus responde o seguinte, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu estou no meio de vocês como quem é médico. Porque, como disse Paulo em Romanos capítulo 8, o pecado é uma enfermidade. E as pessoas estão doentes. E eu sou o médico e eu sou a cura. Jesus, como ele é tudo em todos, então ele é médico, ele é o próprio remédio, né? Ele é o próprio tratamento, né? Jesus, ele dá, né, um tratamento de quimioterapia, de radioterapia em quem está com câncer do pecado, né? E diferente desses tratamentos que nem sempre cura as pessoas, Jesus cura a pessoa completamente. E aí então Jesus diz que ele é médico em meio aos doentes. Aí ele diz uma coisa que é para mim a chave aqui dessa passagem, versículo 13: vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aqui Jesus faz cair por terra todo o princípio da institucionalização da religião, todo o princípio de uma religião que está voltada na sua sobrevivência e não na missão de alcançar pessoas. Porque o papel principal de uma instituição, de uma religião, é manter os seus ritos. De manter os seus ritos. Nós presbiterianos temos que ter muito cuidado, porque a gente é muito orgulhoso de nossos ritos. A gente é muito orgulhoso dos nossos ritos. Existe até uma certa soberba em alguns líderes presbiterianos por conta de ser uma igreja histórica, de ser uma igreja presbiteriana, de ter nas costas 500 anos de história com seus símbolos de fé, né? A gente destila Calvino em qualquer coisa que a gente queira confrontar alguém, né? A gente cospe na cara dos outros confissões de fé. Essas coisas são boas, elas foram criadas com bons propósitos, mas quando eles viram um fim em si mesmo é que vem o prejuízo da instituição. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem que preservar calvinismos, ela tem que preservar a sua missão segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Eu sou teólogo reformado e aderi ao calvinismo porque eu achei uma das interpretações mais coerentes das Sagradas Escrituras. Somente por isso. Mas naquilo que eles não conseguem responder, eu não fico com eles também não. Não é? Porque nenhuma teologia consegue dar conta de todas as Sagradas Escrituras. Nenhuma teologia dá conta. Se desse conta, não existiam as diferenças. Se uma conseguisse responder todas as perguntas, as outras seriam vencidas.
Mas como a gente não dá conta, as outras permanecem, porque as outras também têm respostas para aquilo que a gente não consegue responder. Né? Mas como eu achei a mais coerente, é a que eu sigo. E aí eu também a abandono quando essa teologia, quando essa instituição esquece da missão, que é glorificar a Deus e alcançar o próximo. Quando ela esquece isso e vive só pela instituição em si, né? Eu não sei se eu já citei aqui um caso de um pastor muito famoso dos Estados Unidos, né, que ele é muito reverenciado nos meios batistas e presbiterianos. Prefiro não citar o nome para você não deixar de ler as obras dele, porque as obras dele vale a pena ler. Mas um fato que ocorreu na igreja dele é totalmente reprovável, porque ele estava preocupado o quê? Com a instituição. A situação era o seguinte: uma mulher queria abandonar o marido. E ela disse os motivos, né, mais ou menos, porque ela estava com vergonha de dizer toda a causa, né? Ela disse um dos motivos porque queria abandonar o marido. E o pastor disse não. A instituição do casamento é uma instituição que deve ser preservada, você não deve quebrar os laços, que não sei o que Deus vai abençoar, fique lá firme, mantenha-se firme, faça as orações, né, e Deus vai restaurar o seu casamento. Mas ela largou o marido. O pastor soube que ela largou o marido e no domingo seguinte que ela foi para a igreja, ele de púlpito expulsou a mulher da igreja, dizendo que ela não era uma boa crente. Algumas pessoas mais sensíveis procuraram saber o que aconteceu. Uma dessas pessoas mais sensíveis era uma jornalista. Foi procurar saber, né, o que estava acontecendo. E aí descobriu que aquela mulher largou o marido porque ela sofria violência doméstica. O marido batia nela, crente, tá? Ele era crente, líder na igreja. Batia nela e estuprava a filha. Ela aguentava, né, a violência, mas ela não aguentou mais quando ela viu a filha dela sendo abusada pelo pai. Aí ela saiu de casa e o pastor sabia da história, mas assim mesmo o pastor dizia: preserve o casamento. Porque preservar o casamento preserva a instituição, né? A igreja não quer ter famílias desestruturadas. E essa ideia de famílias estruturadas é um negócio que a gente tem que estudar melhor, porque o que é uma família estruturada? Quando a gente olha para a Bíblia, é muito raro encontrar Bíblias estruturadas, né? Bem raro encontrar na Bíblia famílias. Você imagina a família de Jesus. Bastidores para você sobre a família de Jesus. Você sabe como é que a sociedade via a família de Jesus? De um homem que casou com uma adúltera. Você acha que alguém acreditava em Maria quando ela dizia que teve um filho do Espírito Santo? Você acha que alguém acreditava? Ninguém acreditava nela não, gente. Isso era um absurdo. Nunca aconteceu na história da humanidade, porque vai acontecer com aquela menina pobre, né? Se tivesse que acontecer, ia acontecer com alguma figura importante da sociedade, né? Mas não com uma jovenzinha pobre, de marré, como diz outro, né? Era assim que a sociedade via. Mas tinha um outro bastidor que muita gente não sabe, né? É que José, quando ele entra nessa relação com Maria, ele já era um homem antes casado, né, e viúvo. E ele já traz filhos para essa relação. Então, Maria é o segundo casamento do José, né? Que tem os seus filhos e ainda vai ter o filho da outra, que sabe lá com quem teve. Olha só, essa que é a família estruturada baseada na família de Jesus. Então esse negócio de família estruturada, a gente tem que estudar bem esse negócio. A gente tem que saber ter o tom do ministério de Jesus para poder saber olhar também a família, olhar a igreja, olhar as pessoas. Tanto faz se José já foi casado e era viúvo, se teve filho, se estava adotando o filho de alguém. Não interessa isso. O importante é que ele amou Maria e amou aquela criança.
E dizem que filhos do coração são mais amados do que filhos, né? Que são os filhos da adoção, né? Do que os filhos biológicos. Então o amor é que é importante nessa história toda aí, da questão das famílias principalmente. E no caso aqui, Jesus está falando a uma instituição, que é aos fariseus, que pode também ser para qualquer igreja sua. Ele diz para cada um de nós: aprendam o que isso significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero que a igreja seja uma instituição de misericórdia, um ministério de misericórdia, não de ritos. Tenha os seus ritos, mas nunca esqueça a misericórdia. Se tiver que ter os ritos, se tiver que ter uma liturgia elaborada, que tenha, mas que isso não seja o fim da igreja. Que o fim da igreja seja os atos de misericórdia. E eu fui buscar no dicionário o que quer dizer a palavra misericórdia. Ela tem um significado muito rico, muito amplo. Mas o que mais me chamou a atenção é que a palavra misericórdia tem como sinônimo perdão, que era o que Jesus estava concedendo a todas as pessoas que estavam comendo e bebendo com ele. Jesus estava perdoando o pecado deles todos. Porque diante de um pecador, diante dos atos pecaminosos de alguém, não é o julgamento que vale para uma instituição. Quer dizer, a instituição tem isso como premissa, né? Que julgar para disciplinar, né? Uma teologia posterior a Calvino acrescentou um terceiro fator no que é a igreja, porque primeiro a igreja era aquela que adora o verdadeiro Deus e segue a palavra do Senhor. E morreu aí Calvino, né? A verdadeira igreja é aquela que é o povo de Deus, que adora a Deus e segue a palavra de Deus. Mas aí depois um grupo posterior a ele acrescentou o terceiro, e aquela que disciplina. Vocês sabiam disso? Né? Os pós-calvinistas acrescentaram um terceiro fator para o que é uma verdadeira igreja. O terceiro, olha só a coisa. O terceiro fator que distingue o que é a igreja das que não são igreja é uma igreja que disciplina as pessoas. Interessante isso, né? Jesus disciplinou algum desses aqui? Jesus concedeu perdão. Agora, claro que Jesus tinha aquela frase famosa: vai e não peques mais. É perdão com instrução, perdão com restauração, perdão com transformação, né? Essa que é, né, o grande ensino de Jesus para nós. Então nós devemos aprender isso, aprender o que é a misericórdia. E principalmente, a gente não tem que aprender a viver a misericórdia baseado no dicionário, que é bom a gente saber o que significa, mas nós temos que aprender a misericórdia baseada em Deus. Estude na Bíblia como é que Deus age, principalmente a partir da pessoa de Jesus Cristo, porque no Antigo Testamento você sabe, né, como é que ele agia. Mas na Nova Aliança, em Cristo Jesus, como é que Deus age? Dos altos céus se revelou a justiça de Deus, concedendo perdão através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí nós seguimos para a questão da ceia nisso, né? A ceia é um ato da misericórdia de Deus, onde Ele convida para comer e para beber com Ele pecadores, como nós. Eu gosto quando Paulo diz isso. Que me chamou a atenção foi um pastor muito velhinho, chamado Frederico Orr, que já faleceu, um dos maiores mestres de Bíblia que eu conheci pessoalmente. Ele diz assim que quando a gente vai para a ceia, a gente deve se examinar, e ao examinar, se a gente encontrar pecados, a gente não deve participar da ceia. Isso é a premissa que muitas pessoas aprendem, mas ele disse: não é assim que Paulo ensinou. Aí ele diz: Paulo ensinou o seguinte: examine esse homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. É porque ao examinar e detectar pecado, aí que você deve participar, porque o Senhor vai te conceder misericórdia naquela hora. A graça vai te alcançar naquela hora. O perdão vai vir naquela hora, quando você se examinou. Porque só santos
reconhecem seus pecados. Os pecadores não reconhecem seus pecados. Eu sempre digo isso, né? Faço questão de relembrar. Na espiritualidade dos pais da igreja, que eram homens de uma estatura espiritual muito grande, eles diziam o seguinte, que as pessoas mais próximas de Deus são os pecadores que se arrependem. Não são os santos. Porque os santos são aqueles que se auto-justificam diante de Deus. E ninguém que se auto-justifica se aproxima de Deus. Só aqueles que Deus justifica é que se aproxima dele. Porque nós não temos poder para isso. O texto mais antigo da Bíblia já dizia isso. Vocês sabem qual é o texto mais antigo da Bíblia? É Jó. Jó dizia lá: poderá o homem purificar a si mesmo? Não. Ninguém pode purificar a si mesmo. Então só aproxima de Deus aqueles que reconhecem os pecados. Aí Deus que purifica essas pessoas, como Ele faz na Santa Ceia. Amém? Então que nós aprendamos com Jesus a misericórdia acima dos sacrifícios, acima dos ritos, acima da instituição. Porque pessoas é mais importante do que a instituição. A instituição deve servir as pessoas, assim como o sábado devia servir às pessoas, né? Assim a igreja deve servir as pessoas. As pessoas não devem servir o sábado, né? Nós não devemos servir a igreja, a instituição, devemos servir as pessoas. Amém? Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço a Deus pelo grande ensino que Jesus nos dá. Para nós como igreja, como servos teus, tenhamos, ó Deus, o aprendizado da misericórdia. E a gente valorize o que quer dizer isso para as nossas ações como igreja e como pessoas. Para que a gente nunca seja uma instituição exclusiva, mas uma instituição inclusiva, missionária, que alcança as pessoas, não da que afasta as pessoas. Uma instituição que restaura as pessoas, não que as destrói, que as julga e as derruba cada vez mais. Como Jesus que não apagava o pavio que fumegava, que nós também não venhamos a apagar o pavio que fumega. E nem a terminar de quebrar a cana que já está rachada. Nos ajuda, Senhor, a ser misericordiosos, como Jesus foi com Mateus, como Jesus foi com todos os outros 11 discípulos e como Jesus é com todos nós até hoje. É em nome de Jesus que eu te peço isso, ó Pai. Amém.